Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos falar de B3. Qual que é o impacto da concorrência da XP com a B3? Isso realmente vai acontecer? Vamos discutir sobre isso. E o que afeta as nossas operações com opções? Tem alguma coisa que vai se encaixar melhor frente a essa situação? Fica até o final do vídeo que eu vou te dar dicas valiosas sobre como a gente opera esse momento. Então vamos lá. Então, para dar um contexto para quem ainda não está sabendo, existe um rumor de que a XP vai criar uma nova bolsa de valores. Se você não sabe, os últimos IPOs, vários IPOs, foi a XP que encabeçou, que negociou com as empresas e incentivou elas a abrirem o capital. Então, nessa parte de organizar IPO, nesse mercado de bolsa de valores, a XP tem muita influência. É a maior corretora com o maior número de clientes, com o maior número em custódia dentre as corretoras e também é a que tem organizado, tem fomentado nosso mercado aqui de renda variável, tem sido uma grande propulsora desse nosso mercado. E o que aconteceu? O JP Morgan fez um relatório analisando essa situação e observando como que seria vantajoso e como que provavelmente já está na ideia da própria XP em montar sua bolsa de valores. E o que aconteceu? A XP tinha um grande executivo, no conselho da B3 ela solicitou que esse executivo fosse retirado do conselho para que não houvesse conflito de interesses. Essa é a interpretação do JP Morgan e essa é a ideia de que a XP irá criar uma nova bolsa de valores. E aqui a gente pode entrar na seguinte questão: a XP realmente vai criar uma bolsa de valores? A realidade é que somente os executivos da XP que vão ter essa resposta com certeza. Mas na minha visão, eu acho que existe uma probabilidade grande da XP realmente montar essa bolsa. E toda essa movimentação de mercado, a gente percebe que a probabilidade é grande. Parte do mercado já está visualizando isso, tanto que as ações da B3 caíram bastante. Vamos pensar aqui agora, por que as ações da B3 caem frente a essa nova bolsa da XP? A B3 não é uma boa empresa com bons números? Qual é o problema de existir concorrência? O Credit Suisse, por outro lado, fez um relatório dizendo que isso é improvável, de que a XP não vai abrir uma nova bolsa. Então aqui eu te dei opiniões que são conflitantes, opiniões opostas. E para te passar a minha opinião é que provavelmente a XP vai sim abrir uma nova bolsa. E qual que poderia ser o impacto na B3 dessa situação? O impacto é muito claro, eu vou te mostrar os números de B3 para você entender. Mas antes disso, vamos fazer uma comparação, vamos entender a ideia. A B3 hoje é um monopólio. E o que significa isso? Significa que ela pode colocar custos sem muita discussão. O mercado não tem muito poder de barganha com a B3, porque não existe uma concorrência. Então, se a B3 determina alguns valores, a gente aceita e pronto, a gente não tem muito o que fazer. Então, as margens operacionais da B3 são bem grandes. Vamos dar uma olhada rápida nos números de B3. Estou aqui no Fundamentei, um site que eu utilizo para fazer algumas análises fundamentalistas, e o que a gente percebe? Dois números que eu quero que a gente preste atenção aqui. Aqui está o histórico de 2008 até 2021. Aqui a gente pode perceber margem líquida e ROI. ROI é Return Over Equity, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido. E margem líquida é você pegar da receita da empresa o quanto que se transforma em lucro. E se você pegar esse número, a margem líquida de B3, e comparar com qualquer outra empresa, você vai perceber que, na grande maioria, as empresas não conseguem ter margens do tamanho que a B3 tem. O tamanho da margem da B3 é gigante. Quase que metade do que ela recebe de receita é lucro. Os custos perto da margem são pequenos. Você pode ver que a margem nos últimos 12 meses é esse valor aqui embaixo, de 45%. A margem de B3 é gigante. Vamos escolher algumas empresas aleatórias só para comparar. Peguei aqui 3 empresas com lucros enormes, empresas que estão muito bem.
Vamos começar por Ambev. O lucro da Ambev está crescendo, está indo super bem e a margem da Ambev é de 21%. É claro, é outro setor, é outra realidade, mas vamos passar aqui por outras empresas de outros setores para você ter uma noção. Então aqui, margem líquida da Ambev, 21% nos últimos 12 meses. Se a gente vem no Itaú, nos últimos 12 meses uma margem líquida de 10%. Aqui é o mercado financeiro, é um setor um pouco mais similar ao da B3 e a margem líquida está em 10%. Petrobras bateu recorde de lucro gigante, 57 bilhões. Mesmo assim, a margem bateu 20%. Então, quando a gente volta em B3 e vê essa margem de 45%, e se a gente olhar para o passado, a gente vai ver margens de 60%, margem de 50%, 60%. Tem até um ano aqui, que claro que foi um ano fora do comum, teve uma margem de 99%. De modo geral, a gente pode ver aqui que a margem de B3 é muito alta. E o que isso significa? Que ela consegue determinar os preços porque ela não tem competição. Então, ela consegue ter margens enormes. Qual que é o perigo da competição? Qual que é o risco da XP vir para o mercado e se tornar uma concorrente? O medo de todo mundo é as margens de B3 cair. Se cai de 40% para um número menor, se for para 20%, por exemplo, isso significa que o lucro da empresa vai cair bastante. Se a gente tem redução das margens, a menos que a receita cresça muito, o natural é a gente ver a redução do lucro. E sabe o que acontece quando o lucro cai? A cotação cai. A gente pode ver nesse mesmo site aqui no Fundamentei, a gente tem um gráfico lucro versus cotação. Como você pode ver, os dois números aqui andam muito juntos, lucro e cotação andam com uma correlação muito grande. Então, o que a gente deve ver? Se houver uma competição, até se estabelecer leva um tempo, mas o mercado deve se antecipar a esse movimento e deve derrubar as cotações de B3, o que atrapalharia muito o nosso retorno num prazo aí de 5 anos, por exemplo. Porque o mercado anteciparia que as margens iriam cair, o lucro iria cair. E se você olhar esse gráfico, o lucro é a linha verde. Se o lucro cair, o que você acha que provavelmente deve acontecer com B3? A cotação deve cair, então o nosso retorno em cima dessa empresa deve cair. E antes da gente falar das nossas operações com opções, eu quero te mostrar uma outra empresa o que realmente aconteceu isso e já está no estado avançado. É uma empresa que detinha uma espécie de monopólio e esse monopólio foi quebrado. Essa empresa é a Cielo. Vamos comparar a Cielo com a B3 e vamos pensar o que pode acontecer se realmente chegar a ter uma competição. Eu acredito que a competição da XP não vai ser tão agressiva como a competição que a Cielo sofreu, é claro. Hoje a barreira de entrada para competir com a Cielo é muito menor do que a barreira de entrada para competir com a B3. Mesmo assim a gente deve ver queda de margem, mas vamos dar uma olhada na Cielo, foi um caso extremo de monopólio sendo quebrado. Olha que interessante, veja se você consegue comparar, se você vê alguma semelhança com B3. Isso aqui é Cielo, olha a margem líquida e o ROI dessa empresa. A margem líquida, ela andava por volta de 48, 45, 47, 45. Você pode ver, chegou a bater 50 aqui, 54%, 56%. O que aconteceu aqui em 2018, 2019? Começou a surgir a concorrência. A gente teve uma mudança de lei, o que abriu o mercado para a concorrência e olha quanto que tá as margens de Cielo hoje. Isso aqui é Cielo e a gente pode ver que em 2019 a margem caiu para 30%, 2020 fechou com 10% de margem, caiu de 50% para 10%. Olha que coisa absurda! E aqui nos últimos 12 meses a gente está com 12% de margem. O que isso refletiu? Você pode ver aqui nos lucros, a margem cair significa que o lucro caiu. Aqui a gente teve lucros de 4 bilhões e agora a gente está num lucro de 490, 500 milhões. Que é uma redução aqui enorme. Antes o lucro estava lá 8 vezes, 10 vezes maior do que está hoje. E o que a gente vê? Olha a cotação. Vamos dar uma olhada no lucro versus cotação. Você pode ver que aconteceu exatamente isso que eu te falei.
quando surgiu a competição, o lucro que essa linha verde caiu. E antes do lucro cair, a cotação que está em dourado, aqui em amarelo, caiu antes e caiu de maneira vertiginosa. Por quê? O mercado percebeu que as margens iam cair, percebeu que com a margem caindo o lucro cai, com o lucro caindo a cotação inevitavelmente iria cair. O mercado se antecipou e derrubou a cotação da Cielo. Foi isso que aconteceu. E a B3, ao meu ver, sempre existiu esse risco de nascer competição e a gente ter essa queda brusca da cotação. Eu acho que a concorrência da Cielo é e sempre vai ser muito mais agressiva do que a concorrência da B3. Mesmo assim, é natural ver uma queda de margem. Se você vê a cotação, a gente vê essa redução radical da cotação. Se ela é uma empresa ruim, não é. Talvez ela continue aqui sendo lucrativa por toda a vida dela. Talvez ela tenha, a partir de agora, lucros crescentes, que ela se reformule. Só que a gente não vai ver uma explosão da cotação para cima. Vai ser uma alta gradual, vai ser uma empresa normal, porque as margens dela nunca vão voltar a ser como eram antes, porque antes ela vivia sozinha no mercado. E hoje é o cenário atual de B3, ela está sozinha no mercado e o mercado morre de medo disso. As pessoas que são acionistas de B3 estão vendo isso aí. Se a XP chega, o lucro cai. Se o lucro cair, eu vou perder dinheiro porque a cotação vai cair. Impactos nas nossas operações com opções. O que isso impacta nas nossas operações? Você está lá com uma trava, uma venda coberta e uma compra de uma opção longa. O que vai alterar nas suas operações? E eu vou te dizer agora. Primeiro, nas operações de curto prazo, o que vai mandar na cotação da B3 vai ser o mercado. Você tem que lembrar o seguinte: metade do movimento de um ativo é o mercado, não é o ativo. Você pode ver que boa parte das ações tem uma correlação com o índice, com a média do mercado. O que significa isso? Se por algum motivo o mercado cai, a tendência é que tudo caia. Se o mercado tender a subir, é normal que tudo suba. Existe uma porcentagem menor do movimento do ativo que vem realmente dele. E no curto prazo, eu acredito que a B3 ela não vai ter um comportamento tão diferente assim do mercado. Até que haja uma nova notícia, até que haja mais alguma movimentação da XP. Se você olhar aqui no último ano, esse ano não tem sido bom para a B3, muito provavelmente porque o mercado está com essa ideia e isso está influenciando a cotação. Mas de modo geral, no curto prazo, em 1 ou 2 meses, eu acredito que B3 vai acompanhar com uma certa correlação o mercado. Quando que ela vai mudar o movimento dela e ela não vai seguir a média aqui? Quando provavelmente surgir novos rumores ou quando os investidores institucionais começarem a ter uma certeza um pouco maior desse movimento da XP. É interessante ver que no começo do ano a gente viu muita recomendação de compra para B3 em diversas casas de análise. E eu acredito o seguinte, que tendo alguma movimentação da XP, deve impactar bastante as cotações e as cotações devem continuar caindo, caso haja realmente uma confirmação um pouco maior de que a XP vai montar a sua bolsa. Então, no curto prazo, o que vai impactar a sua venda coberta, a sua trava, as suas operações lá, a sua THL? O que eu vejo? Que no curto prazo vai continuar como o mercado está. O mercado ele está no momento de uma certa correção, porque ele movimentou muito para cima, a gente teve uma entrada muito grande de capital estrangeiro, o que ajudou a bolsa subir. Depois é natural que haja correção e hoje a gente está nesse momento. Provavelmente a B3 vai seguir isso, então uma venda coberta. Se você montou no vencimento anterior a sua venda coberta, provavelmente você já pode encerrar essa call com lucro, porque a B3 caiu, o mercado caiu. Nas travas, foi uma trava de alta com put, provavelmente você já está num cenário negativo nessa trava de alta com put, porque o mercado em geral caiu bastante. Então ou você gerencia ou você troca. Eu fiz um vídeo no começo da correção falando que era hora da gente se adaptar. Em vez de fazer uma trava de alta com put, fazer uma trava de baixa com call. Quem fez a trava de baixa com call se saiu bem. Outras operações aqui, uma THL. Acho que movimentou o suficiente para atrapalhar as THLs, porque ela precisa ali que fique dentro de uma faixa de preço. Se você está nessa operação, provavelmente você já gerenciou ela
ou tá na hora de você adaptar para você não ter prejuízos. Eu não tenho costume de fazer, eu prefiro operações que tenham um direcional mais claro, a menos que o ativo esteja lá lateralzão de maneira muito clara, que eu esteja vendo que vai ter uma lateralização muito grande. A menos que tenha isso, eu opero sempre no direcional, como eu falei naquele vídeo, uma trava de baixa com call aqui daria bastante certo. E realmente deu, provavelmente se você fez, você já pôde até encerrar com lucro. Então nas operações de curto prazo, essa situação de concorrência na B3 não vai impactar tanto, porque o mercado está caindo de todo jeito. Com essa notícia ou sem essa notícia, a gente veria uma queda aqui muito provavelmente. Agora para o próximo mês, o que você pode fazer? Você não está montado em nada, você quer operar isso daqui. Então aqui a situação seria o seguinte, uma venda coberta, se você já tem a B3 e você não saiu, uma venda coberta deve dar certo sim, você deve conseguir fechar os próximos 30 dias com lucro na venda coberta. Travas aqui. A trava aqui eu acho um pouco mais complicada. A trava de alta com put, eu acho que existe um certo risco da gente fazer. Talvez a gente esteja vendo o final dessa correção, pode ser que não. Se nesse movimento de correção a gente vê uma certa lateralização por algum tempo, por um mês ou dois, qualquer tipo de trava você teria lucro. Agora, uma grande disparada para cima eu acho improvável de acontecer, então uma trava de baixa com call talvez ainda seja uma boa alternativa. Uma trava de alta com put eu não tentaria fazer, existe essa tendência de baixa aqui, existe esse cenário relativamente negativo para B3. Dentre todas as operações, o que pode dar bastante certo, só que é um risco, você vai estar operando a sua análise, sua visão de mercado, só que se der certo você pode ter um ganho assimétrico. Seria uma operação longa aqui, só que por um viés de baixa. Se realmente acontecer da XP montar uma bolsa e a notícia se tornar mais concreta nos próximos 6 meses, se você comprou uma put para 1 ano, para 8 meses, nesse cenário você ganharia uma porcentagem bem legal de lucro. E aqui seria aquela questão de você namorar um preço da opção, tentar pagar o mais barato possível. Às vezes comprar essa put num dia que estiver subindo para ver esse prêmio ser reduzido. É claro que existe risco envolvido, ninguém tem certeza do que realmente vai fazer. Aqui a gente está escolhendo algum risco para a gente tomar e a gente ser remunerado por esse risco quando as coisas derem certo. Opção longa para cima, uma call longa, eu não acho que faz tanto sentido assim. Eu comecei a desfazer, B3 era uma das minhas posições de opções longas. Depois, se eu comecei a ver que esse rumor começou a ter mais corpo, esse rumor, eu tenho programado as saídas e tenho saído de maneira gradual das minhas opções longas aqui de B3. Mas aqui é interessante a gente ver o contexto, a gente acompanhar de perto, porque se houver uma certeza maior do que vai acontecer em relação à concorrência, talvez a gente veja um movimento radical da B3, tanto para cima quanto para baixo. Se a gente ter certeza que a XP vai cair fora e a gente não vai ter uma concorrência, talvez a gente veja uma melhora aqui dos números de B3. Caso contrário, o que hoje eu estou acreditando, a gente deve ver sim a B3 sofrer bastante, talvez não tanto quanto Cielo, mas de maneira parecida ali. O quão radical vai ser o movimento, eu acredito que vai ser parecido, vai ser uma queda grande se a gente tiver certeza que a XP vai montar uma bolsa. Então essa é a minha dica para vocês. Tentem pensar nesse cenário, se adaptem, não fiquem expostos demais, diversifiquem, façam operações de curto e longo prazo, diversificar em prazos é importante, diversificar em ativos também. Se você tiver muita dúvida, você não precisa operar esse ativo, você pode operar outra coisa que você se sinta mais confortável. E lembre-se que nada disso é uma recomendação de investimentos, eu estou falando a minha visão para a B3 e como que eu enxergo as operações com opções, como que opções se encaixaria nesse cenário. E o que vai acontecer com o B3 só acompanhando o mercado para a gente ter certeza. E investidor, lembra de mandar esse vídeo para os seus amigos, tenho certeza que eles vão gostar de ver essa noção, essa visão da B3 através das opções e manda lá no grupo para ter a discussão, o que os seus amigos, o que o pessoal que opera opções está achando disso. Eles concordam comigo, eles discordam, qual que é a visão deles? Manda lá que uma discussão sobre esse assunto, tenho certeza que no seu grupo vai ser bem saudável, vai ser bem interessante ver o que todo mundo está achando. Quem sabe você não descobre alguma informação a mais. Lembra de clicar em gostei nesse vídeo porque faz esse vídeo chegar nas pessoas que estão estudando e estão querendo saber desse assunto
e me ajuda bastante o canal a crescer. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para você ficar sabendo quando a gente liberar novos vídeos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.